Você já parou para pensar que talvez absolutamente nada do que acontece na sua vida seja mero acaso? Imagine por um instante que até mesmo o detalhe mais insignificante, como uma palavra solta que você ouviu na rua, o encontro breve com alguém que nunca mais verá ou aquele atraso que fez você pegar outro caminho, pode conter um significado oculto. Carl Jung acreditava que o mundo em que vivemos não é apenas uma sequência caótica de eventos sem relação entre si, mas uma rede viva e pulsante de conexões invisíveis. Ele chamou essa teia de sincronicidade, um princípio que rompe com a lógica linear da causa e efeito e nos convida a enxergar a vida como um diálogo constante entre o interior e o exterior. Não estamos diante de um universo frio e indiferente, mas diante de uma inteligência maior que fala conosco em símbolos, coincidências e encontros. É uma linguagem secreta, uma linguagem que não se expressa em palavras, mas em sinais que só fazem sentido quando atravessam a nossa experiência pessoal. Pense em um momento da sua vida em que algo aconteceu de forma tão improvável que a palavra coincidência parecia insuficiente. Talvez você estivesse pensando em uma pessoa que não via há anos e de repente, o telefone tocou e era exatamente ela. Ou talvez tenha decidido mudar um hábito, visitar um lugar diferente, e nesse instante encontrou alguém que, sem perceber, alterou todo o rumo da sua história. Jung diria que esses episódios não são acidentes, mas manifestações de uma ordem oculta que conecta a psique ao cosmos. Para ele, a vida é costurada por um fio invisível que une circunstâncias externas a necessidades internas, como se o universo conspirasse para que algo fosse revelado ao seu coração naquele instante. E se isso for verdade, quantas mensagens você já ignorou simplesmente porque acreditou que eram apenas coincidências banais? A sincronicidade não é um conceito fácil, porque desafia o pensamento racional que fomos treinados a usar. Nossa mente está acostumada a buscar explicações diretas. Se algo aconteceu, deve haver uma causa física, mensurável, lógica. Mas Jung nos alerta que existem acontecimentos que não podem ser explicados dessa forma, pois a ligação entre eles não está no campo da causalidade, mas no campo do significado. É como se dois eventos completamente independentes compartilhassem uma mesma alma. Um ocorre no mundo exterior, o outro vibra no interior da nossa psique, e juntos eles criam uma revelação. É quando o acaso deixa de ser acaso e se transforma em destino. Quantas vezes você já sentiu que algo era para ser? Quantas vezes uma sequência de pequenas situações aparentemente desconexas abriu diante de você um caminho inesperado, como se mãos invisíveis estivessem organizando os passos que você acreditava controlar sozinho? Jung acreditava que nesses instantes, o inconsciente se comunica com o mundo exterior, projetando símbolos e arquétipos para que possamos despertar. O arquétipo é uma imagem primordial, uma forma universal que mora dentro de todos nós e que se manifesta em sonhos, mitos, obras de arte e encontros. Quando você sente que alguém apareceu em sua vida no momento certo, quando percebe que um evento trouxe exatamente a lição que você precisava, é porque um arquétipo está atuando. Imagine-se caminhando por uma floresta. Você não conhece o caminho, mas de repente encontra uma pedra com uma marca estranha, e logo depois outra pedra com a mesma marca, e mais adiante uma terceira. Essas marcas não mudam a paisagem, mas indicam que existe um percurso oculto guiando seus passos. É assim que funcionam as sincronicidades. São sinais que surgem para apontar que a vida não é apenas uma sucessão de fatos, mas uma narrativa que se revela pouco a pouco. Mas quem escreve essa narrativa? Seria Deus? Seria o destino? Ou seria a própria psique em diálogo íntimo com o universo? Para Jung, talvez todas essas respostas se misturem, porque ele via a psique não como algo limitado ao cérebro individual, mas como parte de uma realidade maior, ligada ao inconsciente coletivo que todos compartilhamos. O inconsciente coletivo é como um oceano profundo no qual cada ser humano é apenas uma onda temporária. Nossos sonhos, intuições e encontros emergem desse mar antigo que já continha todas as histórias da humanidade muito antes de nascermos. Por isso, quando você sente uma conexão imediata e inexplicável com alguém, não é apenas química ou afinidade de gostos. É como se duas ondas reconhecessem que pertencem ao mesmo oceano e se curvassem uma diante da outra em reverência silenciosa. Essa sensação de familiaridade que não cabe em palavras é, muitas vezes, um reflexo da memória arquetípica que carregamos. E quando ela se manifesta em coincidências significativas, Jung via isso como a prova de que existe uma ordem psíquica e espiritual permeando a realidade. Agora, deixe-me provocar uma reflexão. E se todas as pessoas que você encontra em sua vida fossem, de alguma forma, mensageiras?
Algumas trazendo lições de amor, outras trazendo espelhos de dor, mas todas com um papel específico no seu processo de individuação, esse caminho de tornar-se quem você realmente é. Se isso for verdade, ignorar esses encontros é como rasgar as páginas de um livro que foi escrito especialmente para você. Quantas páginas você já rasgou sem perceber? Há quem diga que acreditar em sincronicidade é cair em superstição. Jung, porém, nos convida a um olhar mais profundo. Ele não fala de mágica ou adivinhação barata, mas de uma ciência da alma que reconhece padrões simbólicos. Ele sabia que o inconsciente fala conosco por meio de símbolos, e que os símbolos são a ponte entre o que sentimos e o que o universo nos mostra. Quando uma mesma imagem se repete em diferentes contextos, em um sonho, em uma conversa, em um encontro, isso não é acaso. É o inconsciente insistindo, chamando a sua atenção para algo que precisa ser visto. Você já se perguntou quantas mensagens perdeu porque estava distraído? Vivemos correndo, mergulhados em telas, perdidos em preocupações, e esquecemos que a vida nos fala em sussurros. A sincronicidade raramente grita. Ela chega como uma melodia distante, como uma cena que se repete, como uma frase que ecoa. E se você não parar, respirar e ouvir, talvez nunca perceba que estava sendo chamado. Mas se parar, se abrir os olhos da alma, começa a notar um padrão. É como quando você aprende uma nova palavra e de repente, essa palavra aparece em todos os lugares. O universo não mudou, mas a sua percepção mudou. Jung acreditava que quando você desperta para a linguagem simbólica da vida, ela começa a revelar segredos que antes estavam ocultos. Agora, imagine que você está vivendo um período difícil. Sente-se perdido sem direção. E nesse momento, cruza com alguém que lhe diz uma frase aparentemente simples, mas que toca exatamente a ferida que você escondia. Ou talvez encontre um livro esquecido em uma prateleira que responde a uma pergunta que você não sabia formular. Para Jung, esse é o universo dialogando com você, mostrando que não existe separação absoluta entre dentro e fora. A vida fala através das pessoas, dos encontros, dos símbolos. Mas será que estamos preparados para ouvir? Existe uma responsabilidade profunda em reconhecer a sincronicidade. Porque a partir do momento em que você aceita que nada é por acaso, também aceita que cada evento pede uma resposta consciente. Não se trata de esperar milagres, mas de aprender a interpretar os sinais. É olhar para cada encontro com a pergunta: o que isso revela sobre mim? Que parte da minha sombra está sendo iluminada agora? Que arquétipo está se manifestando neste instante? Jung sabia que essa busca não era confortável. Afinal, muitos encontros que parecem significativos não chegam para nos trazer paz, mas para nos tirar dela. Às vezes, a pessoa que entra em nossa vida no momento certo não vem para nos oferecer carinho, mas para nos confrontar com verdades que não queríamos encarar. E é nesse choque que a sincronicidade mostra sua face mais intensa. Porque não é sobre romance ou beleza, é sobre despertar. A vida não nos envia apenas espelhos agradáveis, mas também aqueles que revelam nossas deformidades internas. Então, pense novamente. Quantas vezes você conheceu alguém que mudou sua forma de ver o mundo? Quantas vezes um encontro inesperado abriu uma ferida antiga que você nem sabia carregar? Jung diria que esses momentos não são tragédias pessoais, mas chaves para a individuação. São sinais de que o universo decidiu que você estava pronto para dar o próximo passo. E por mais doloroso que seja, recusar esse chamado é recusar a si mesmo. No fim, a questão que permanece é simples e ao mesmo tempo gigantesca. Você acredita que as pessoas que cruzam seu caminho estão ali por acaso, ou porque o universo tem uma mensagem para você? Essa é a provocação que Jung deixa ecoando em nossa mente. A sincronicidade não pede que você acredite cegamente, mas que observe. Observe com atenção, com presença, com coragem. Porque quando você começa a perceber os sinais, nunca mais verá a vida da mesma forma. E talvez, ao recordar o próximo encontro inesperado, você sinta dentro de si a certeza de que não estava sozinho, de que existe algo maior conduzindo seus passos. A sincronicidade não é apenas um conceito psicológico, é um convite espiritual, um chamado profundo para reconhecer que a alma do mundo dialoga com a sua alma. E quando você aceita ouvir, tudo se transforma. Há momentos em que alguém entra na nossa vida e parece carregar em si um poder inexplicável de nos mover por dentro. Não é apenas simpatia, nem simples afinidade. É algo mais profundo, que pode ser encantador ou desconfortável, mas nunca neutro. Essa pessoa desperta emoções intensas, muitas vezes desproporcionais ao tempo de convivência. Basta um olhar, uma palavra, um gesto, e sentimos como se algo em nós tivesse sido atingido. Carl Jung dizia que esses encontros revelam a dimensão mais misteriosa da psique,
a capacidade de projetar no outro tudo aquilo que não reconhecemos em nós mesmos. O outro se torna um espelho vivo, refletindo nossas virtudes ocultas e nossas feridas reprimidas. Imagine conhecer alguém que você mal acabou de ver e já sente uma mistura de fascínio e resistência. De repente, essa pessoa provoca em você irritação sem motivo, ou um apego imediato que não consegue explicar. Às vezes é atração, às vezes é repulsa, mas sempre vem acompanhada da sensação de que há algo além da superfície. Jung acreditava que isso acontece porque o inconsciente utiliza o outro como tela de projeção, trazendo à luz aspectos nossos que estavam escondidos. O outro se transforma no palco onde nossas sombras encenam aquilo que recusamos enxergar dentro de nós. E é por isso que algumas pessoas, mesmo desconhecidas, nos marcam tanto. Elas despertam conteúdos que estavam adormecidos. Pense em situações simples do cotidiano. Um colega de trabalho que, sem esforço, ativa em você um sentimento de inferioridade. Um vizinho que desperta uma raiva que parece exagerada para algo tão banal. Ou até um estranho que cruza seu caminho, e sem dizer quase nada, deixa uma marca profunda na memória. Jung chamava isso de complexos sendo ativados. Núcleos emocionais do inconsciente que emergem quando um arquétipo é tocado. O que você sente pelo outro, na maioria das vezes, fala mais sobre você do que sobre ele. Essa é a função espelhada da relação humana. Mas o espelho nem sempre mostra aquilo que desejamos ver. Muitas vezes ele revela sombra. Tudo o que reprimimos, escondemos, negamos. Quando você sente ciúme, inveja ou raiva desproporcional, esse é o sinal de que o outro tocou um ponto cego. E aqui mora o mistério. O outro não está consciente do papel que desempenha. Muitas vezes, a pessoa que mais mexe com você não faz nada além de existir. Ainda assim, ela se torna o gatilho que abre a porta para seu inconsciente. Jung dizia que a sombra é como uma mala que carregamos às costas sem perceber. Quando alguém aparece e segura esse espelho diante de nós, a visão pode ser dolorosa, mas também libertadora. Um exemplo: imagine alguém que critica exatamente aquilo que você mais tenta esconder. No primeiro momento você sente indignação, revolta, vontade de atacar. Mas, se conseguir parar e observar, vai perceber que essa pessoa apenas revelou uma verdade que já estava em você. O incômodo é a prova de que o espelho funcionou. Essa é a armadilha e ao mesmo tempo a oportunidade. Ou você culpa o outro e foge da reflexão, ou encara o desconforto e inicia o processo de autoconhecimento. Jung acreditava que os encontros mais desafiadores são também os mais transformadores, porque nenhum outro instrumento revela tão claramente a sombra quanto o olhar humano. Não é raro que a projeção assuma formas inesperadas. Alguém que você admira intensamente pode, na verdade, estar refletindo aspectos seus que você ainda não reconheceu. A grandeza que você enxerga no outro é também sua, mas projetada para fora porque sua consciência ainda não a incorporou. Do mesmo modo, a repulsa exagerada muitas vezes é sinal de que você rejeita em si mesmo aquilo que critica no outro. Essa é a dualidade da projeção. Tanto a luz quanto a escuridão são lançadas para fora até que estejamos prontos para assumi-las dentro de nós. Jung costumava usar imagens míticas para ilustrar esse fenômeno. Ele via em cada encontro humano a reedição de dramas arquetípicos ancestrais, o herói confrontando o inimigo, o amante descobrindo o espelho da paixão, o discípulo aprendendo com o mestre. Em cada rosto que nos impacta, há um mito sendo recontado. E como nos mitos, a tensão não é acidental, é uma convocação. O arquétipo do inimigo, por exemplo, não aparece para ser vencido fora, mas para revelar a batalha que travamos dentro de nós. O arquétipo do amante não surge apenas para nos oferecer prazer, mas para refletir o desejo de reconectar fragmentos da nossa própria alma. Se olharmos a fundo, veremos que a vida está cheia de exemplos de como o outro nos confronta com nós mesmos. Um casal apaixonado descobre, depois da intensidade inicial, que as maiores brigas revelam justamente as feridas da infância de cada um. A mãe que não suporta a rebeldia do filho é muitas vezes a mesma que reprimiu em si a necessidade de liberdade. O amigo que desperta a inveja por suas conquistas pode estar apenas refletindo o potencial não realizado em nós. Cada relação é um palco simbólico, e o outro é ator e espelho ao mesmo tempo. Mas por que isso nos abala tanto? Porque o inconsciente não distingue o que é do outro e o que é nosso. Quando projetamos, acreditamos de verdade que a fonte do incômodo está fora. Por isso brigamos, nos apaixonamos, nos afastamos. Mas Jung dizia que a verdadeira revolução acontece quando retiramos a projeção e perguntamos: o que em mim vibra diante desse espelho? Qual parte da minha alma está sendo revelada agora? Esse movimento exige coragem, porque implica em admitir que o outro apenas escancarou algo que já era nosso.
É curioso notar como os encontros mais marcantes costumam chegar em momentos inesperados. Você está vivendo sua rotina, acreditando que tudo está sob controle, e de repente aparece alguém que abala suas estruturas. Pode ser uma paixão repentina, uma rivalidade intensa, um laço imediato de amizade. O impacto é tão forte que parece inexplicável. Mas para Jung, isso é justamente a prova de que a sincronicidade continua atuando. O inconsciente escolhe o momento certo para colocar diante de nós o espelho que precisamos. E quase sempre esse espelho aparece quando menos estamos preparados, porque só assim conseguimos ser verdadeiramente sacudidos. Talvez você já tenha sentido isso, a estranha sensação de que alguém entrou em sua vida para cumprir um papel específico, mesmo que você não saiba qual. Não é uma questão de lógica, mas de sentimento. Algo dentro de você reconhece o impacto. E o mais perturbador é que muitas vezes não se trata de alguém que traz paz, mas de alguém que provoca conflito. Essa pessoa pode ser irritante, desafiante, até dolorosa. Mas se olharmos com o olhar de Jung, veremos que o desconforto não é castigo, é revelação. O outro está mostrando, ainda que sem querer, a parte de nós que ainda precisa ser reconhecida e curada. O espelho humano não é neutro. Ele pode ser claro e gentil, refletindo aquilo que já sabemos e gostamos. Mas pode ser também distorcido, cruel, incômodo, mostrando aquilo que escondemos até de nós mesmos. O desafio é não quebrar o espelho, não fugir da imagem, mas aprender a decifrá-la. Jung dizia que a sombra só perde sua força quando é encarada. Enquanto a negamos, ela domina nossas relações, projetando-se em todos que cruzam nosso caminho. Quando a reconhecemos, ela se integra, e o outro deixa de ser inimigo para se tornar mestre. Agora, pense em quantas vezes você tentou mudar alguém que lhe causava incômodo. Quantas vezes culpou, criticou, rejeitou, acreditando que o problema estava do lado de fora. E se, na verdade, cada uma dessas pessoas estivesse apenas cumprindo o papel de segurar o espelho diante de você? O que aconteceria se, ao invés de brigar com o reflexo, você se voltasse para si e perguntasse: o que em mim precisa ser visto agora? Essa é a chave do processo de individuação, o caminho de tornar-se inteiro. E esse caminho quase sempre começa com encontros que parecem desconfortáveis. Os espelhos da alma não escolhem hora nem lugar. Eles aparecem na fila do supermercado, em um comentário inesperado, em uma reunião de trabalho, em uma conversa trivial. Às vezes, basta uma frase solta para que todo um universo interno seja despertado. O outro não sabe o impacto que causou, mas você sente como se tivesse recebido uma mensagem secreta. Esse é o poder simbólico da projeção, transformar o cotidiano em revelação. E se estivermos atentos, veremos que a vida é um palco repleto desses sinais. Mas existe também um lado perigoso. Quando nos recusamos a reconhecer nossas projeções, corremos o risco de nos perder no reflexo. Quantas paixões obsessivas não nascem do desejo de possuir no outro aquilo que não reconhecemos em nós mesmos? Quantas guerras pessoais não começam porque recusamos a ideia de que o inimigo externo é apenas a sombra interna refletida? Jung alertava que projetar sem consciência é viver cego, reagindo ao mundo sem perceber que lutamos contra partes de nós mesmos. A consciência, porém, nos devolve o poder. Em vez de escravos das projeções, podemos ser investigadores dos símbolos. E aqui surge a pergunta inevitável: quem, hoje, funciona como espelho em sua vida? Quem desperta em você emoções desproporcionais? Quem provoca fascínio ou irritação sem motivo aparente? Talvez você já saiba a resposta, e talvez ela doa. Mas essa dor é também a porta de entrada para um novo nível de consciência. Porque é no desconforto que a sombra se revela, e é nesse espelho que a individuação começa. Jung acreditava que não existem encontros neutros. Cada pessoa que cruza nosso caminho carrega em si a possibilidade de revelar algo sobre nós. Cabe a nós decidir se enxergamos ou se seguimos cegos. Mas uma coisa é certa, uma vez que percebemos a função dos espelhos vivos, nunca mais olhamos para os relacionamentos da mesma forma. Eles deixam de ser apenas laços afetivos ou sociais e se transformam em rituais simbólicos, portas abertas para o mistério da alma. E é justamente aqui que nasce o próximo chamado. Se os espelhos humanos nos revelam tanto sobre nós mesmos, como o universo confirma que esses encontros não são apenas produto da imaginação? Como diferenciar um reflexo passageiro de um sinal verdadeiro? É nesse ponto que Jung nos convida a mergulhar ainda mais fundo na linguagem do inconsciente, onde os símbolos, os sonhos e as repetições começam a revelar a trama secreta da vida. Há momentos em que a vida parece falar conosco em voz baixa, como se nos enviasse mensagens codificadas através de coincidências, imagens e repetições.
É nesse ponto que Carl Jung nos convida a mergulhar no universo simbólico, um espaço onde nada é literal e tudo é metáfora. Ele nos lembra que o inconsciente não usa palavras diretas, mas uma linguagem própria feita de imagens, sonhos e sinais que à primeira vista parecem banais, mas que se revelam carregados de sentido quando olhados com atenção. Essa linguagem não é nova, ela é tão antiga quanto a humanidade. Os primeiros mitos, as pinturas rupestres, os rituais de povos ancestrais, tudo já era a tentativa de decifrar os símbolos que a vida projeta. O que Jung fez foi resgatar essa sabedoria esquecida e traduzi-la em psicologia. Imagine que você começa a ver uma mesma imagem se repetindo em lugares diferentes. Uma borboleta azul que aparece na janela, depois em um desenho de uma criança, mais tarde em uma propaganda na televisão. A princípio, você pensa que é coincidência, mas se estiver atento perceberá que a repetição carrega um convite. Talvez seja um símbolo de transformação, talvez seja a lembrança de que algo em você precisa se libertar. O universo fala em símbolos porque eles atravessam a mente racional e chegam direto à alma. Você pode até ignorar a borboleta, mas a sensação de que há algo ali continua vibrando. É esse eco que marca a diferença entre o acaso vazio e a sincronicidade significativa. E quantos de nós realmente prestamos atenção nesses detalhes? Quantas mensagens passam despercebidas porque estamos distraídos demais, correndo demais, vivendo em automático? A linguagem simbólica não grita, não invade, não exige. Ela sussurra. Cabe a nós silenciar o ruído da pressa para ouvir. O que aconteceria se você começasse a anotar cada repetição estranha, cada coincidência que se repete, cada sonho que insiste em retornar? Será que descobriria um padrão oculto que guia sua vida? O que mais nos intriga é que esses sinais muitas vezes aparecem em momentos de crise ou de transição. É quando estamos vulneráveis, abertos, inseguros, que o inconsciente parece encontrar espaço para se manifestar. Você já notou como em fases de mudança os sonhos ficam mais intensos? Como pequenos detalhes do cotidiano ganham peso? Isso acontece porque a psique sabe que estamos prontos para ouvir algo que antes ignorávamos. E é nesse espaço de fragilidade que os símbolos emergem com mais força, como se fossem faróis acesos na escuridão. Um exemplo comum, alguém que está prestes a mudar de cidade começa a sonhar repetidamente com trens, estradas, viagens. Outro que vive um dilema afetivo começa a ver constantemente casais, músicas de amor, filmes que falam de separação. A coincidência é apenas aparente. O que Jung chamaria de linguagem do inconsciente está em ação, refletindo para fora o que já pulsa dentro. É como se o mundo externo se transformasse em espelho ampliado do mundo interno. Você já se perguntou se, em vez de buscar respostas fora, não seria melhor interpretar os sinais que a própria vida está lhe oferecendo? E se cada encontro, cada detalhe, fosse parte de uma conversa secreta entre você e o universo? E se os sonhos que você descarta como absurdos fossem, na verdade, mensagens cifradas para guiar sua jornada? Jung acreditava que os sonhos eram a via régia para o inconsciente. Eles não são apenas resíduos de memória, mas narrativas simbólicas que revelam aspectos ocultos da alma. Sonhar com quedas, por exemplo, pode revelar insegurança ou medo de perder o controle. Sonhar com casas pode refletir diferentes níveis da psique, cada cômodo simbolizando um aspecto da vida interior. Mas os sonhos nunca falam de forma direta, porque o inconsciente usa imagens para preservar o mistério e desafiar a consciência a decifrar. É por isso que os sonhos podem ser desconfortáveis, perturbadores ou até assustadores. Eles mostram aquilo que a mente desperta resiste em enxergar. Pense em uma vez que você acordou após um sonho estranho e não conseguiu esquecer a sensação, mesmo sem entender o que havia acontecido. Esse é o sinal de que o sonho não era apenas aleatório, mas carregava uma mensagem. Muitas pessoas relatam sonhar com alguém antes mesmo de conhecê-lo, como se a alma pressentisse um encontro futuro. Para Jung, isso não era coincidência, mas sincronicidade manifestada no mundo onírico. O inconsciente, livre das barreiras da razão, antecipa símbolos que depois se concretizam no cotidiano. E o mais surpreendente é que, quando você começa a levar esses sonhos a sério, eles passam a se intensificar, como se o inconsciente reconhecesse que você finalmente está disposto a ouvir. Quantas vezes você já descartou um sonho por achá-lo absurdo, sem imaginar que ele trazia exatamente a chave do que você precisava compreender? Quantas respostas foram jogadas fora porque você não aprendeu a linguagem dos símbolos? Outro ponto fascinante é como os símbolos ultrapassam a experiência individual e se conectam ao coletivo. A serpente, por exemplo, aparece em mitologias de diferentes povos como representação de transformação, cura e perigo ao mesmo tempo. O fogo pode ser visto como destruição ou como iluminação.
Esses símbolos são arquétipos, imagens universais que habitam o inconsciente coletivo. Quando surgem em nossos sonhos ou coincidências do cotidiano, eles não falam apenas da nossa história pessoal, mas de algo muito maior, algo que ressoa na humanidade inteira. Jung acreditava que ao decifrar símbolos, não estamos apenas entendendo a nós mesmos, mas também tocando em camadas profundas do espírito humano que se repetem ao longo de gerações. Imagine, por exemplo, sonhar com uma tempestade. Para você, pode significar apenas um medo recente, mas em outro nível, a tempestade carrega séculos de significados. O caos primordial, a ira dos deuses, a purificação da alma. Esse é o poder do símbolo, ser ao mesmo tempo pessoal e coletivo, íntimo e universal. Quando o mesmo símbolo aparece repetidamente, ele atua como uma chave que abre portas internas. Mas quantas portas você já deixou fechadas porque não confiou no valor da imagem simbólica? E se, ao invés de ignorar os símbolos, você passasse a tratá-los como cartas vindas de uma dimensão mais profunda da realidade? E se cada repetição fosse uma resposta à pergunta que você nem sabia estar fazendo? O que diferencia a sincronicidade de uma coincidência vazia é justamente o impacto emocional. Não é qualquer repetição que importa, mas aquela que faz algo vibrar dentro de você. Uma palavra que toca fundo, uma cena que provoca arrepio, um encontro que deixa o coração acelerado. Jung dizia que esse impacto é o selo do inconsciente, a marca de que o símbolo foi disparado para nos despertar. O universo pode até falar em metáforas, mas a alma reconhece imediatamente quando é chamada. É por isso que não adianta perguntar a outro o significado do seu sonho ou do seu sinal. Apenas você pode sentir o peso que ele carrega. Quantos sinais já bateram à sua porta e você não abriu? Quantas vezes a vida tentou chamar sua atenção e você continuou seguindo cego, preso à rotina, como se nada tivesse acontecido? Os símbolos não pedem que você acredite, eles pedem que você observe. É a observação atenta que transforma a vida cotidiana em experiência mística. A borboleta, o número repetido, o rosto que aparece em sonhos, tudo pode ser porta de entrada para a consciência expandida. Mas para isso, é preciso abandonar o olhar cínico que descarta tudo como acaso. Jung não nos pedia fé cega, mas abertura de percepção. O símbolo não precisa de provas científicas para ser real, porque sua realidade está no efeito que provoca em nós. Ele é verdadeiro na medida em que nos transforma. E se sua vida já estivesse cheia de símbolos esperando apenas que você olhasse? E se a resposta para a sua maior dúvida já tivesse aparecido em um detalhe que você ignorou? Os antigos sabiam disso. Eles liam sinais nas estrelas, nas nuvens, nos movimentos dos animais. Eles entendiam que a natureza é livro sagrado e que o universo se comunica através dela. Jung, ao resgatar essa visão, mostrou que a mesma linguagem continua ativa hoje, mas somos nós que perdemos a capacidade de ouvir. Ainda assim, a psique encontra formas de insistir. Nos sonhos, nas repetições, nos encontros improváveis. Tudo ao redor pode se tornar oráculo se estivermos dispostos a interpretar. Esse é o convite da vida simbólica, perceber que não caminhamos em um mundo inerte, mas em uma realidade viva, repleta de mensagens escondidas. O próximo sinal pode surgir em uma música que toca no momento exato, em uma palavra dita por um desconhecido, em uma imagem que se repete nos lugares mais improváveis. O que para uns parece acaso, para quem desperta é revelação. E a diferença está apenas na disposição de olhar. E se o próximo detalhe que você vê hoje for exatamente a chave que faltava para entender sua própria história? Jung nos lembra que nada é pequeno demais quando se trata de símbolos. O menor gesto pode carregar o maior sentido. O símbolo é como uma semente, em si parece insignificante, mas quando plantado na alma pode florescer em transformação. Essa é a grande virada, perceber que a linguagem simbólica não é algo distante, reservado a místicos ou filósofos. Ela está presente em cada passo, em cada respiração. Basta aprender a decifrar. Há momentos em que olhamos nos olhos de alguém e sentimos uma estranha familiaridade, como se já tivéssemos nos encontrado antes em algum lugar que não conseguimos identificar. Não é apenas simpatia, nem simples afinidade. É algo mais profundo, quase visceral, que atravessa o corpo como um reconhecimento silencioso. Carl Jung acreditava que esse fenômeno não é ilusão nem fruto do acaso, mas expressão de uma memória antiga que brota do inconsciente coletivo. Ele dizia que a alma guarda registros muito além da vida pessoal, como se cada ser humano carregasse dentro de si a herança de séculos de experiências da humanidade. É por isso que diante de certos rostos ou gestos, sentimos a estranha impressão de reencontro. Não estamos vendo apenas uma pessoa, estamos tocando em um símbolo vivo que habita nossa psique desde sempre.
Imagine, por exemplo, conhecer alguém por acaso em uma viagem e em poucos minutos de conversa, sentir que já havia compartilhado uma vida inteira com aquela pessoa. A lógica não explica. Você não tem histórias comuns, não compartilhou o passado, mas o sentimento é de reencontro. Essa experiência, que muitos descrevem como déjà vu ou reconhecimento de alma, é vista pela psicologia profunda como manifestação de arquétipos. Os arquétipos são formas universais que moldam nossas experiências e se expressam em mitos, sonhos e relacionamentos. Quando alguém desperta em nós uma sensação de proximidade inexplicável, é porque está encarnando um arquétipo que já habita nosso inconsciente. Essa sensação pode ser encantadora, mas também assustadora, porque mexe com estruturas que a razão não consegue controlar. Um relato curioso vem de pessoas que afirmam ter conhecido estranhos em aeroportos, cafés ou filas de supermercado e em poucos minutos, sentir que estavam diante de alguém essencial. Uma mulher contou ter conhecido um homem em um vagão de trem na Alemanha. A conversa durou apenas 2 horas, mas ela descreveu a sensação como se fossem velhos conhecidos. Anos depois, ao reler seu diário, percebeu que havia sonhado com aquele mesmo rosto repetidas vezes meses antes. Coincidência? Jung diria que não. Ele chamaria isso de sincronicidade atuando em conjunto com o inconsciente coletivo, preparando a psique para o reencontro. Esse tipo de experiência mostra como a mente, em seus níveis mais profundos, parece saber de coisas que a consciência ainda não captou. Você já se perguntou por que certas pessoas nos causam impacto imediato enquanto outras, mesmo presentes por anos, passam quase despercebidas? Por que alguns encontros parecem destinados a abalar nossas fundações enquanto outros apenas preenchem o espaço cotidiano? Essa diferença para Jung não é aleatória. Os encontros que despertam sentimentos profundos fazem parte de um padrão maior, uma narrativa invisível que conecta nossa vida a algo além do tempo presente. Há registros históricos de situações que parecem confirmar essa ideia. Napoleão Bonaparte, por exemplo, relatou em cartas que acreditava ter conhecido pessoas em batalhas e reuniões como se já tivesse lutado ou governado ao lado delas em outra época. O escritor Goethe descreveu um episódio em que caminhava por uma estrada rural e encontrou a si mesmo em outra idade, vestindo roupas diferentes. Pouco tempo depois, ao retornar por aquele mesmo caminho, vestia exatamente as roupas que havia visto. Esses relatos de déjà vu ou previsão não são raros. Em diferentes culturas encontramos histórias de pessoas que pressentiram encontros ou reconheceram almas muito antes de cruzarem seus caminhos conscientemente. Mas como explicar isso sem cair no misticismo vazio? Jung propôs que o inconsciente coletivo é o grande reservatório de memórias, símbolos e imagens herdadas da humanidade. Ele comparava o inconsciente a um rio subterrâneo que corre por baixo de todas as vidas. De tempos em tempos, em momentos de abertura ou fragilidade, esse rio rompe a superfície e traz à consciência fragmentos de memórias que não são apenas nossas, mas da espécie inteira. É como se carregássemos em nós o eco de vidas passadas, de histórias antigas, de experiências coletivas. E quando encontramos alguém que desperta esse eco, sentimos o reconhecimento. Pense na sensação de familiaridade que temos ao ouvir certas músicas ou visitar lugares que nunca vimos antes. Há quem descreva arrepio ao entrar em templos antigos, castelos medievais ou paisagens naturais que parecem já conhecidas. Jung acreditava que esses lugares e sons tocam diretamente nos arquétipos do inconsciente coletivo, ativando memórias que não pertencem à nossa vida individual, mas ao corpo da humanidade. O mesmo ocorre com pessoas. Elas podem carregar em sua presença um arquétipo tão forte que, ao se aproximar, despertam em nós esse mesmo eco ancestral. O fascinante é que esse reconhecimento não vem sempre acompanhado de paz. Muitas vezes ele desperta medo, rejeição ou até repulsa. Há quem diga, não sei porquê, mas não consigo confiar naquela pessoa. O mistério está em que, ao invés de refletir afinidades agradáveis, o outro pode espelhar memórias dolorosas ou aspectos sombrios da psique. Esse tipo de encontro também é significativo. Ele mostra que o inconsciente não está apenas nos reconectando com a luz, mas também nos convidando a encarar feridas profundas. O reencontro de almas não é apenas romântico ou inspirador, mas também perturbador e transformador. E se cada pessoa que cruza seu caminho fosse, de alguma forma, um portador de memórias antigas que você precisa revisitar? E se os encontros que mais incomodam fossem, na verdade, os mais necessários para o seu processo de evolução? Jung observou, em décadas de análise, que pacientes frequentemente relatavam sonhos com pessoas desconhecidas que pouco tempo depois, apareciam em suas vidas de forma concreta.
Esses sonhos, segundo ele, funcionam como preparação psíquica para encontros destinados a provocar mudança. Há relatos de homens e mulheres que sonharam com rostos específicos e meses depois conheceram exatamente essas pessoas, muitas vezes em situações improváveis. Esse fenômeno não pode ser explicado pela lógica do acaso, mas ganha sentido quando pensamos na psique como um campo de informações mais amplo do que o consciente é capaz de perceber. Curiosamente, culturas ancestrais já falavam sobre isso em termos espirituais. Povos indígenas da América acreditam que as almas viajam em sonhos para encontrar aquelas com quem possuem laços antigos. No hinduísmo existe a ideia de samskara, impressões psíquicas deixadas por vidas passadas que influenciam encontros presentes. Na Grécia Antiga, Platão descreveu o mito da alma dividida, que busca incessantemente sua outra metade. Jung reinterpretou todas essas narrativas dentro da psicologia, mostrando que, embora os termos variem, a experiência humana é a mesma. Sentir que o encontro com certas pessoas é parte de uma trama maior que transcende o tempo e o espaço. Mas será que estamos preparados para lidar com o impacto desse reconhecimento? Porque quando ele acontece, raramente deixa as coisas como estavam. Muitas vezes, um reencontro de alma funciona como catalisador de mudanças radicais. Pessoas largam carreiras, mudam de cidade, rompem relações antigas porque sentiram que uma conexão nova reconfigurou todo o seu sentido de vida. É como se o inconsciente dissesse, agora é hora de outro caminho, e essa pessoa foi o sinal que você precisava para começar a trilhar. Há algo de profundamente misterioso nesses encontros, e talvez a beleza esteja justamente em não podermos explicá-los totalmente. Eles nos lembram que não controlamos tudo, que existe uma dimensão da vida que escapa ao nosso domínio. Essa dimensão é o lugar do arquétipo, do inconsciente coletivo, do destino que se manifesta. E ao aceitarmos isso, deixamos de ver o mundo como um espaço mecânico e passamos a enxergá-lo como um campo vivo, em que cada encontro carrega a possibilidade de transformação. E se a próxima pessoa que você encontrar carregar em si a chave para um aspecto da sua alma que estava esquecido? E se a sensação de déjà vu não for falha da memória, mas memória real de algo que pertence à humanidade inteira? Jung costumava dizer que encontros importantes são planejados pelas almas antes mesmo dos corpos se verem. Essa frase, que parece poética, guarda uma verdade psicológica profunda. O inconsciente, ao se conectar com o inconsciente coletivo, parece saber o que precisamos viver antes que a consciência se dê conta. Quando duas pessoas se encontram e sentem a estranha força de um reencontro, é porque em algum nível suas almas já haviam se reconhecido. E o propósito desse encontro não é acaso, mas evolução. O que fazemos com esses reencontros é escolha nossa. Podemos ignorá-los, tratando-os como coincidências sem importância. Podemos nos apegar demais, acreditando que significam uma promessa eterna. Ou podemos aceitar que seu valor não está na duração, mas no impacto que provocam. Alguns reencontros vêm para durar, outros apenas para nos despertar e seguir adiante. Mas todos carregam em si a marca do inconsciente coletivo, o lembrete de que não caminhamos sozinhos, mas como parte de uma história muito maior do que nós. E assim a narrativa se mantém viva. Cada pessoa que nos toca profundamente é símbolo, é memória, é espelho. Cada reencontro é uma nova página escrita pela psique em diálogo com o universo. E quando nos permitimos viver essa experiência com consciência, passamos a enxergar não apenas indivíduos, mas almas que se cruzam, se reconhecem e se transformam mutuamente. Existem encontros que iluminam e nos trazem calma, mas também existem aqueles que nos colocam diante de um espelho cruel, um espelho que reflete o que menos gostaríamos de ver em nós mesmos. São pessoas que nos tiram do eixo, que despertam raiva, ciúmes, insegurança, ou que provocam em nós um incômodo inexplicável. E é justamente nesses momentos que Carl Jung dizia que estamos diante da sombra. A sombra não é algo externo, não é uma maldição lançada sobre nós, mas sim a parte da psique que reprimimos, escondemos, negamos. É tudo aquilo que não aceitamos em nós e que por isso projetamos no outro. Cada vez que alguém nos incomoda de forma desproporcional, é porque tocou exatamente nessa zona oculta. É desconfortável, mas também é o convite mais poderoso que podemos receber para crescer. Pense em uma vez que alguém disse algo aparentemente simples e isso disparou em você uma irritação imensa. Talvez fosse apenas um comentário banal, mas doeu como se tivesse atingido uma ferida aberta. Nesse momento, a primeira reação é culpar o outro, acreditar que ele é o problema. Mas se você parar e olhar com honestidade, vai perceber que aquela frase só teve tanto poder porque encontrou eco em algo que já existia em você. Jung dizia que a sombra é como um quarto escuro em nossa casa interior.
Quanto mais evitamos entrar nele, mais ele cresce em mistério e ameaça. Mas quando finalmente acendemos a luz, percebemos que não havia monstros, apenas partes de nós esquecidas. E não é curioso como as pessoas que mais mexem conosco parecem entrar em nossa vida em momentos decisivos? É como se o universo escolhesse exatamente a hora em que acreditávamos estar seguros para colocar alguém que derruba todas as nossas defesas. Pode ser um colega de trabalho que expõe nossa insegurança, um parceiro que desperta nossas maiores carências, um amigo que revela nossa inveja. No início resistimos, brigamos, tentamos fugir. Mas se tivermos coragem de olhar mais fundo, veremos que essa pessoa não é inimiga, é professora. Ela nos mostra a face que tentamos esconder até de nós mesmos. Você já se perguntou por que é tão difícil lidar com certos comportamentos nos outros? Por que algumas atitudes nos irritam de imediato enquanto outras passam despercebidas? Muitas vezes, aquilo que mais condenamos no outro é exatamente aquilo que negamos em nós. Quando julgamos alguém como arrogante, talvez estejamos negando nossa própria vaidade. Quando sentimos raiva de alguém muito seguro de si, talvez estejamos projetando nossa própria insegurança. Esse mecanismo não é consciente, mas se revela de forma contundente em nossas relações. E é aí que mora a tensão. O outro, sem saber, se torna guardião da nossa sombra. Jung relatava em suas análises que os maiores conflitos dos pacientes não vinham dos inimigos declarados, mas das pessoas mais próximas, parceiros amorosos, familiares, amigos íntimos. Justamente porque esses laços permitem que a sombra se revele com mais força. Ninguém mexe mais conosco do que aqueles que conhecem nossas vulnerabilidades. E paradoxalmente, são eles que carregam as chaves para nosso crescimento. É através das brigas, das tensões e das crises que a sombra se manifesta com maior clareza. Mas o que fazemos diante disso? A maioria tenta fugir. Rompemos relações, cortamos laços, mudamos de ambiente, acreditando que assim escaparemos da dor. Só que a sombra não desaparece. Ela apenas muda de rosto e volta a aparecer no próximo encontro, no próximo relacionamento, no próximo chefe. Enquanto não olharmos para dentro, o padrão se repete. Quantas vezes você já viveu situações semelhantes com pessoas diferentes? Esse é o sinal mais claro de que a sombra está pedindo para ser encarada. E se, em vez de fugir, você começasse a usar esses encontros como espelhos? E se, ao invés de culpar o outro, perguntasse: o que essa pessoa está me mostrando sobre mim mesmo? Essa é a virada que Jung propõe. A sombra deixa de ser inimiga e passa a ser guia. A dor deixa de ser castigo e se torna convite. É claro que isso não significa aceitar abusos ou permanecer em situações destrutivas, mas sim reconhecer que cada impacto traz consigo uma mensagem. Há quem descreva o processo de confrontar a sombra como atravessar um túnel escuro. No início, tudo parece ameaçador, sufocante. Mas passo a passo, os olhos se acostumam à escuridão e começamos a distinguir formas. Descobrimos que o que parecia monstro era apenas parte de nós pedindo atenção. A insegurança mostra nossa necessidade de afirmação, a raiva mostra nossa energia criativa reprimida, a inveja revela desejos que deixamos adormecer. Cada aspecto, por mais doloroso, guarda uma semente de potência. É por isso que Jung dizia que o ouro está no lugar mais escuro da alma. Um exemplo claro está nos relacionamentos amorosos. Muitas vezes buscamos no parceiro aquilo que falta em nós. No início, essa projeção cria encanto e fascínio. Mas com o tempo a mesma projeção gera frustração, porque o outro não consegue sustentar a imagem que criamos. É nesse momento que surgem os conflitos. A paixão que parecia perfeita dá lugar às brigas intensas. Se não entendemos que o que está em jogo é nossa sombra, culpamos o parceiro e repetimos o ciclo em outra relação. Mas, se reconhecemos a projeção, o relacionamento pode se transformar em espaço de autoconhecimento. O outro deixa de ser idealizado e passa a ser visto em sua humanidade, enquanto nós nos aproximamos mais de quem realmente somos. Você já viveu esse ciclo de encanto e decepção em algum relacionamento? Já percebeu como a intensidade inicial muitas vezes dá lugar a crises que parecem sem explicação? Esse movimento não é falha, é parte do processo. Jung afirmava que a individuação, o caminho de nos tornarmos inteiros, só acontece quando retiramos as projeções e integramos a sombra. Isso exige humildade, porque é mais fácil culpar o outro do que admitir que a ferida está em nós. Mas quando temos coragem de assumir, algo muda profundamente. A relação deixa de ser campo de batalha e se torna campo de crescimento. E mesmo quando a relação termina, a transformação permanece. O mais desafiador é que a sombra não aparece apenas em situações íntimas, mas também em grandes coletivos.
Jung observou como sociedades inteiras projetam suas sombras em grupos, povos ou ideologias. O que condenamos ferozmente no outro como sociedade muitas vezes é aquilo que não queremos enxergar em nós mesmos. Guerras, perseguições e preconceitos nascem da recusa em reconhecer a sombra coletiva. Assim como no indivíduo, ela se manifesta até que seja integrada. Mas voltemos ao nível pessoal. A cada vez que você sentir um incômodo desproporcional, lembre-se, ali está a sombra. É claro que esse reconhecimento não elimina a dor de imediato, mas abre uma porta. A raiva que antes parecia inútil pode se transformar em energia de ação. O ciúme pode mostrar a necessidade de fortalecer a confiança em si mesmo. A inveja pode se tornar inspiração para realizar o que você deseja. Tudo depende da forma como escolhemos lidar. A sombra não precisa ser inimiga. Ela pode ser força de transformação. E não é curioso como, depois de atravessar uma crise intensa com alguém, muitas vezes olhamos para trás e percebemos que crescemos mais nesse período do que em anos de estabilidade? É que a sombra, quando reconhecida, abre caminho para a consciência expandida. Ela nos tira da zona de conforto e nos força a evoluir. Sem ela, permaneceríamos presos a ilusões e máscaras. Mas há um ponto que precisamos destacar. Nem toda relação que revela a sombra é feita para durar. Algumas pessoas entram em nossa vida apenas para acender essa luz incômoda e depois vão embora. No início, isso pode parecer perda ou rejeição. Mas, sob a ótica de Jung, é missão cumprida. O valor da conexão não está no tempo, mas na transformação. O outro nos mostrou o que precisávamos ver e agora a jornada segue. Quantas pessoas já passaram pela sua vida deixando lições profundas, mesmo que a convivência tenha sido breve? Quantas vezes o impacto de alguém que ficou por pouco tempo foi maior do que o de pessoas que permaneceram por anos? Essas experiências nos lembram que não controlamos o tempo dos encontros, mas podemos escolher o que fazemos com eles. A sombra que se revela pode ser ignorada ou pode ser integrada. A escolha define se seguimos repetindo padrões ou se nos tornamos mais inteiros. E quando escolhemos integrar, algo muda não apenas em nós, mas em todas as nossas relações futuras. Passamos a buscar conexões mais autênticas, não baseadas em projeções, mas em presença real. E aqui chegamos a uma virada fundamental. Se até agora falamos da sombra como algo que causa dor, precisamos reconhecer que ela também guarda tesouros. Dentro dela estão talentos que reprimimos por medo, desejos que sufocamos por vergonha, forças que escondemos para sermos aceitos. Quando integramos a sombra, descobrimos que grande parte do nosso potencial estava justamente nesse lugar escuro. O artista escondido, o líder sufocado, o amante contido, todos eles vivem na sombra esperando serem libertados. A integração não é apenas cura, é revelação de potência. É por isso que os encontros intensos, aqueles que nos abalam, são tão preciosos. Eles são portas para essa revelação. Sem eles, talvez nunca tivéssemos coragem de entrar no quarto escuro da alma. Mas, empurrados pela dor, acabamos descobrindo a luz escondida. Jung acreditava que esse era o verdadeiro propósito da sombra, não nos aprisionar, mas nos transformar. E se em vez de resistir, você começasse a agradecer por essas pessoas que trouxeram incômodo? E se visse nelas não inimigos, mas guias? Essa é a chave da travessia. Reconhecer que a sombra não é maldição, mas convite. Que cada confronto é chance de integração. Que cada dor é portal para uma versão mais inteira de si mesmo. Não significa romantizar o sofrimento, mas compreender que ele pode ser usado como ferramenta de crescimento. É isso que transforma a vida em jornada consciente. E aqui está a tensão que nos prepara para a conclusão. Porque se é verdade que cada encontro tem valor simbólico e que a sombra nos guia à individuação, resta ainda uma questão. O que acontece quando essas pessoas que tanto nos transformaram se vão? Como lidar com a ausência depois de tanta intensidade? É nesse ponto que a jornada de Jung nos leva ao último estágio, entender que o propósito das conexões não está em durar para sempre, mas em provocar a transformação necessária. Chegamos ao ponto em que todas as peças da jornada se encontram. Desde o início falamos de encontros aparentemente casuais que, à luz da psicologia de Carl Jung, se revelam mensagens do inconsciente e sinais do universo. Falamos de sincronicidade, dos espelhos vivos, dos símbolos e sonhos, dos reencontros de alma e do confronto inevitável com a sombra. Agora, é hora de compreender o propósito final de tudo isso. O que fazer com essas experiências? Como transformá-las em algo que realmente mude a forma como vivemos? Porque não basta reconhecer a profundidade desses encontros se continuarmos vivendo da mesma maneira. É preciso agir, é preciso integrar, é preciso renascer.
A vida não nos envia pessoas, sinais e coincidências apenas para nos emocionar. Esses fenômenos têm uma função prática: despertar a consciência. Cada pessoa que cruza o nosso caminho, cada coincidência significativa, cada sonho que nos deixa inquietos, está nos chamando para sermos mais inteiros. E ser inteiro para Jung significa viver o processo de individuação, o caminho em que nos tornamos quem realmente somos, sem máscaras e sem ilusões. Esse é o propósito maior dos encontros que nos marcam: revelar partes escondidas de nós mesmos e nos forçar a integrar o que estava disperso. Muitas vezes achamos que o valor de uma relação está na sua duração. Queremos que dure para sempre, que seja eterna. Mas Jung nos mostra uma verdade desconfortável: a importância de um encontro não está no tempo, mas no impacto. Uma pessoa pode estar em sua vida por poucos meses e ainda assim, provocar uma transformação que ninguém provocou em anos. Outras podem permanecer por décadas e mesmo assim, não tocar profundamente sua alma. O critério não é a permanência, mas a intensidade da mudança. Quando entendemos isso, deixamos de medir as relações pela quantidade de tempo e passamos a reconhecê-las pelo que despertam em nós. Isso não significa que não podemos sentir dor quando alguém vai embora. A ausência dói, a saudade é real. Mas a perspectiva muda quando compreendemos que a partida também faz parte do propósito. Às vezes a despedida é o último presente que aquela pessoa nos oferece. A chance de seguir em frente mais fortes, mais conscientes, mais inteiros. É um lembrete de que precisamos caminhar com nossas próprias pernas. Porque no fim, ninguém veio para nos completar. Eles vieram para nos mostrar que já carregávamos em nós o que buscávamos. E quando essa lição é aprendida, a partida não é perda, mas libertação. Você já parou para pensar que talvez os momentos mais dolorosos da sua vida tenham sido, na verdade, os que mais contribuíram para a sua evolução? Que talvez aquela separação, aquela decepção, aquela perda, tenham aberto espaço para que você se tornasse quem é hoje. Essa é a lógica oculta da vida. Os encontros chegam para despertar, as despedidas chegam para consolidar a transformação. Nada é por acaso, nada é desperdiçado. Mas como aplicar isso na prática? Como transformar teoria em experiência viva? O primeiro passo é a atenção. Preste atenção nos sinais. Preste atenção nos encontros que te tiram do lugar comum. Anote seus sonhos, observe as repetições, perceba as emoções desproporcionais que alguém desperta em você. Não descarte nada como coincidência banal. Pergunte-se: o que isso significa? O que isso está me mostrando sobre mim? A prática da observação é o que abre a porta para a consciência simbólica. O segundo passo é a coragem. Coragem para encarar a sombra que esses encontros revelam. É fácil admirar o que vemos de belo nos outros, mas é difícil reconhecer em nós as feridas que eles expõem. Ainda assim, esse é o trabalho mais transformador que podemos realizar. Da próxima vez que sentir raiva, inveja ou medo diante de alguém, em vez de fugir, pergunte-se: que parte de mim está sendo espelhada aqui? O que preciso curar? Essa pergunta simples pode mudar radicalmente a forma como você se relaciona. O terceiro passo é a integração. Não basta reconhecer a sombra, é preciso acolhê-la. Isso significa aceitar que somos feitos de luz e escuridão, de virtudes e defeitos, de forças e fragilidades. Quando aceitamos isso, paramos de projetar no outro aquilo que negamos em nós. Passamos a olhar para as pessoas com mais clareza, menos julgamento e mais presença. A relação deixa de ser palco de projeções e se torna espaço de encontro real. E o quarto passo é a gratidão. A gratidão por cada pessoa que entrou na sua vida, mesmo aquelas que trouxeram dor, porque todas cumpriram uma função. Todas contribuíram para a sua individuação. Agradecer não significa romantizar sofrimentos, mas reconhecer que sem eles talvez você não tivesse descoberto forças que hoje possui. A gratidão transforma o peso da memória em sabedoria. Você já se perguntou como seria sua vida se começasse a viver dessa forma? Se cada encontro fosse visto como mensagem? Se cada crise fosse interpretada como oportunidade de integração? Que tipo de pessoa você se tornaria se aprendesse a enxergar a sombra não como inimiga, mas como guia? O impacto seria imenso. Você passaria a se relacionar com os outros de maneira mais profunda e autêntica. Pararia de buscar alguém para preencher seus vazios e começaria a se conectar por afinidade real. Passaria a valorizar mais a intensidade das experiências do que a sua duração. E acima de tudo, deixaria de viver como vítima do acaso para viver como participante consciente de uma trama maior. Esse é o chamado final de Jung: viver em diálogo com o inconsciente, reconhecer que a vida fala conosco em símbolos, encontros e despedidas. Não estamos à deriva em um universo indiferente, estamos mergulhados em uma ordem oculta que nos guia, desde que saibamos ouvir.
O propósito não é evitar a dor ou garantir permanência, mas nos tornarmos cada vez mais inteiros, cada vez mais conscientes, cada vez mais humanos. E se pensarmos bem, não é isso que buscamos em tudo? Queremos amor, mas o que realmente buscamos é a reconciliação com nossas próprias partes internas. Queremos sucesso, mas o que desejamos é reconhecer nosso valor. Queremos paz, mas o que precisamos é integrar a guerra interior que carregamos. Tudo o que buscamos fora já está dentro, e os encontros são apenas os instrumentos que nos lembram disso. Agora, imagine se cada pessoa que cruzar seu caminho a partir de hoje for vista como portadora de uma mensagem. Imagine se em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você passar a perguntar, para que isso está acontecendo comigo? Essa simples mudança de perspectiva pode abrir horizontes que você nunca imaginou. E não é essa a maior libertação? Saber que nada foi em vão, que tudo fez parte de um processo? Que até mesmo a dor teve propósito. Quando aceitamos isso, a vida ganha outra cor. Deixamos de temer o futuro porque entendemos que cada passo, cada pessoa, cada despedida, já carrega em si a lição necessária. Esse é o renascimento que Jung descrevia, a passagem de uma vida inconsciente, governada por projeções e repetições, para uma vida consciente, guiada por símbolos e integrações. Não é um caminho fácil, mas é o único que realmente vale a pena. Porque no fim não estamos aqui apenas para sobreviver, mas para nos tornar quem sempre fomos em essência. Talvez você esteja se perguntando, por onde começar? Comece pelo simples. Escolha um sonho para anotar, uma coincidência para observar, um incômodo para investigar. Não precisa entender tudo de imediato. Basta dar o primeiro passo e o inconsciente fará o resto. A cada símbolo reconhecido, a cada sombra integrada, a cada gratidão praticada, você se aproximará mais de si mesmo. E lembre-se, nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Se você está ouvindo essas palavras agora, não é acidente. É sinal de que está pronto para olhar a vida de outra maneira. É sinal de que o universo já está dialogando com você. A pergunta é, você vai ouvir? Você vai responder? Se essas ideias tocaram você de alguma forma, se despertaram reflexão ou emoção, eu convido você a continuar essa jornada junto comigo. Curta este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, deixe o seu comentário compartilhando suas experiências, mesmo anonimamente se preferir, e se inscreva no canal para não perder os próximos mergulhos na psicologia profunda e no autoconhecimento. Cada gesto seu fortalece essa comunidade e mantém viva a chama desse diálogo que começamos aqui. Porque no fim, todos nós estamos conectados, e cada passo seu também ilumina o caminho do outro.